paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje o texto é um texto muito profundo, eu espero realmente conseguir expressar todas as particularidades desse texto. Também ele é muito debatido, né, entre alguns teólogos, né, que traz algumas informações aqui difíceis de entender e poucas informações, mas no meu entendimento, no entendimento de muitos, é suficiente para compreender o que de fato aconteceu aqui. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 3, que diz assim: puseram a arca de Deus em um carro novo e o levaram para a casa de Abinadad, que estava em Gibeá, e Uza e Aio, filhos de Abinadad, guiavam o carro novo. Então, no livro de Êxodo vai falar sobre a Arca da Aliança, né, que foi uma ordenança que Deus deu. Está no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 10. Capítulo 25, versículo 10 em diante, vai falar sobre essa ordenança de Deus, que era uma arca, que era feita de madeira e era banhada de ouro, né? E dentro dela tinha a vara de Arão, tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Fugiu a memória do... Mas está aqui a informação, né? A informação está aqui. Então, ele tendo esses 3 itens, o que acontece? Isso simbolizava a presença de Deus, né? A lei, a ordem de Deus, a boca de Deus falando pelas tábuas, o poder e a graça de Deus através daquele pedaço seco onde floresceu, que foi a vara de Arão. E o maná, agora me lembrei, o maná, né, que também é a providência de Deus, é Deus provendo, né? Então isso tudo simbolizava a presença de Deus, o Deus que cuidava, o Deus que guiava, o Deus que ajudava, o Deus que provia. Então, aonde quer que o povo de Israel ia, se levava essa arca. E a arca, ela tinha alguns preceitos. Primeiro, que seriam os levitas que deveriam levar. Os levitas, eles tinham algumas pessoas que faziam parte da tribo de Levi, e aqui no texto de Samuel é os coatitas. Os coatitas é que fazem parte da tribo de Levi. E havia uma ordem também que a arca, ela deveria ser levada nos ombros. Então, tinha muitas argolas, se colocava um suporte e se carregava nas costas. Essa era a ordem. E aconteceu que no livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7, Saul, sendo rei, não ligou muito, porque com a briga com os filisteus pegam a arca, que sabiam que era algo simbólico, né, que falava da presença de Deus, algo religioso muito importante para os israelitas. Eles pegam e levam. E eles levam dentro de um carro puxado por animais. Então, colocou a arca no carro e foi levando por animais. E aconteceu que todas essas pessoas que levaram a arca, elas adoeceram, ficaram doentes, mas não morreram. E colocou-se essa arca em frente ao templo de Dagon, né, onde tinha a imagem de Dagon. E aconteceu que no outro dia, quando eles foram lá, Dagon estava ajoelhado, a imagem estava caída, né, como se tivesse se prostrado perante a arca. E eles foram lá, colocaram a estátua de novo no lugar, né, imaginando uma estátua pesada, gigantesca, né, deve ter dado um trabalhão, né? Mas foi lá, colocou lá de volta, e no outro dia, quando eles chegam, está a imagem de novo prostrada e sem os braços, dizendo, o braço vai simbolizar a força, né? Nossa força, dizendo que ele não tem força contra o único Deus verdadeiro. E eles, vendo essa situação, eles resolveram pegar a arca então e devolver para os israelitas. Mas eles não vão até lá, eles deixam na cidade. Eles encontraram um homem lá, Abinadad, e entrega para Abinadad essa arca. E eles ficam com essa arca lá. E ele tem 2 filhos, que como está narrado aqui, Uza e Aio, que eram os filhos dele. Então a arca ficou na casa desse homem por muito tempo. E passou-se anos, né, da vivência, né, como está aqui a playlist, né,
A gente falando aqui sobre essa história maravilhosa. Davi assume e Davi se lembra da arca. E Davi fala assim, Davi pensa consigo próprio, eu vou atrás da arca. E é o que ele faz, ele vai atrás da arca. E olha o que acontece, levando da casa de Abinadad, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca. Então Aio ia na frente. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, pau de faia, como também harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Então, que alegria, né? Que felicidade. Todo mundo alegre, maravilhado, feliz, satisfeito de estar mais uma vez trazendo a presença de Deus perante o povo. Mas aí acontece algo aqui impressionante. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então os bois eles tropeçaram, na hora que eles tropeçam, o carro balança e a arca está caindo. Uza, que é um dos filhos de Abinadad, ele estende a mão para pegar a arca para não deixar que ela caia. No versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uza e Deus os feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto com a arca de Deus. Então, que história, hein? Uza ele era israelita, assim como Abinadad, então ele sabia de todos os procedimentos que estava na lei a respeito da arca. Porém, a intenção era boa, ele teve uma boa intenção. E quando ele vai pegar a arca, de repente acontece essa tragédia. A arca, ela, ao cair, e na hora que ele coloca a mão, Deus fulmina ele e ele morre. Nossa! Talvez você pense assim, nossa, que exagero, hein? Por que você pode pensar que é um exagero? Porque na sequência do texto fala uma coisa interessante. Primeiro, Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uza e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. No versículo 11. Assim, então, só para você entender. Depois que aconteceu isso, Davi fica pasmo. Acabou a alegria, acabou a graça, acabou tudo. Né? Temos agora aqui um enterro. Estamos trazendo a presença de Deus e agora nós temos uma pessoa morta. Então é uma situação terrível. E Davi, ele estava levando a arca para Jerusalém. Mas o que ele faz? Diante dessa situação tenebrosa, ele procura uma casa que esteja perto e leva a arca até lá. E adivinha qual que é a casa que está perto? E ficou a arca do Senhor em uma casa de Obed-Edom, o Giteu, 3 meses. Então, e abençoou o Senhor Deus Obed-Edom e toda a sua casa. Então, o ponto aqui desse texto é porque são poucas informações. Então, aqui desse Obed-Edom, nós só temos 2 informações aqui. O nome dele e que ele é Geteu, só. E aí depois vai falar que ficou 3 meses e a casa dele foi abençoada. Mas isso aqui fala muito sobre esse homem aqui. Então vamos entender aqui. Primeiro ele fala que ele é Obed-Edom. A palavra Obed significa servo. Você sabe que nenhuma das palavras que estão na Bíblia elas estão à toa, né? Elas têm significado, né? Principalmente para que você possa entender o que de fato está acontecendo. Então Obed-Edom, Obed quer dizer servo. A palavra Edom quer dizer vermelho, servo vermelho. Não tem nenhum sentido, né? Daqui a pouco vamos voltar no nome. E a outra informação é o Giteu. O Giteu é porque ele ficava numa região de Gate, a mesma região, olha que simbolismo, né? A mesma região aonde Davi derrotou aonde Golias morava lá, e Davi derrotou Golias no decorrer da trajetória da história que você está acompanhando aqui nesse canal. Então, o fato de ele ser Giteu é porque ele não era judeu. E como você já acompanhou no vídeo passado, Davi derrotou os filisteus. Então, eles estavam vencidos. E aqui esse Obed-Edom, ele está aqui numa situação constrangedora, porque ele não é judeu, só que agora Davi, que acabou de vencer os filisteus, chega e diz, olha, a arca fica aí, né? Ele fica completamente sem ação, né? O que pode fazer, né? O rei mandou, tem que aceitar, mas como é que pode, né? Um dos servos de Israel acabou de morrer, porque tocou na arca. Então Obed-Edom vai fazer o quê? Ele não pode tocar nessa arca. E aí,
essa é a parte interessante, porque essa arca ficou 3 meses na casa dele e ele foi extremamente abençoado. Ele não é judeu, porém, ele foi abençoado. Uzá era judeu e não foi abençoado. É interessante que o nome de Uzá significa força. Por que Deus fulminou Uzá? Porque havia duas regras, e eles sabiam das duas regras, porque eles são judeus, eles conhecem a lei, eles sabiam, né? Quais são as duas regras? A primeira é que a arca não poderia ser levada de qualquer maneira, ela tinha que ser conduzida nos ombros, e não foi o que aconteceu. Davi, ele levou ela num carro, da mesma forma que os filisteus outrora tinham levado. Eles levaram a arca com um carro puxado de boi, e aqui Davi faz a mesma coisa. Mas Davi sabia que não era assim que era para ser transportado. Então, existe uma diferença do judeu para o filisteu, porque o judeu, ele recebeu a palavra, recebeu as leis, recebeu as ordens. Os filisteus não receberam nada disso. Então, aqui já tem uma grande responsabilidade que Davi ignora. A segunda é que Uzá, ele não era levita. Quem era levita eram os coatitas, nessa história aqui, da descendência de levitas. Eles que deveriam levar a arca. Porém, não era o que estava acontecendo. Quem estava levando era Uzá. E a palavra Uzá significa força. O nome dele significa força. Então vamos juntar tudo para entender. Então, por que Deus fulminou esse Uzá? Primeiro porque eles estavam não levando em conta a lei, não levando em conta a ordem. A presença de Deus, ela só pode ser manifestada debaixo de obediência. Então, entenda o que eu estou falando. O que faz com que a presença de Deus se manifeste na minha vida? É a obediência. É fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que traz a presença dele. Então, uma vez que você ignora, Davi ignorou, todos lá estavam ignorando essa diretriz que não foi colocada à toa. Então, eles estavam ignorando isso. A palavra de Deus tem vários textos que falam aqui da santidade de Deus. A santidade de Deus é algo extremamente delicado. Né? O homem, na presença de Deus, ele é fulminado. É por isso que vem Jesus, né, para poder fazer essa intermediação, porque Deus é santo, e essa santidade de Deus não pode ir se deparar com a nossa não vou conseguir falar. Ai, Deus. Assim, o que eu quero dizer é que, de fato, o nosso estado de pecador não é compatível com a santidade de Deus. Então era algo muito sério, porque nós estamos falando aqui da presença de Deus, mas eles não levaram a sério. A segunda coisa, ignoram que tem que ser um levita que tem que levar. E principalmente, o nome dele ser força, é porque fala que de um certo tempo você já está tão cristianizado que você já sabe de tudo, você não precisa mais se render, as leis não se aplicam a você, e a verdade é que as leis se aplicam sim. Esse entendimento muitas vezes contamina muito o meio cristão, de que você consegue as coisas pela sua força. E não falta igrejas que fortalecem isso, uma vez que elas falam que você deve clamar a Deus e buscar a Deus e cobrar de Deus quando você, por exemplo, está fazendo tudo certo. Bem, olha, eu não estou pecando, eu estou andando na linha, estou fazendo certo, por que você não está me abençoando, Deus? Então, é uma forma de manipular o eterno. Ou seja, as minhas ações são boas, logo você tem que ser bom comigo. Eu não estou plantando coisa boa, então logo você tem que vir fazer o bem comigo. Ou então, campanha de oração, vamos fazer campanha de oração. A campanha, não sou contra a oração, pelo contrário, eu incentivo a oração na visão correta. Porque existe uma visão errada. Qual que é a visão errada? É quando eu faço isso para obter alguma coisa. Então eu estou aqui orando, eu fiz 2, 3 horas de oração. Tem pessoas até que se gabam disso, né? De horas e horas que fazem de oração. E isso é uma forma de convencer a Deus que ele tem que me ajudar. Ou então outras igrejas que vão falar de dízimo. Seja dizimista, ofertante, né? Você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então são formas de manipular a Deus. Vou fazer 7 campanhas aqui e Deus vai ter que abrir a porta. Então algumas igrejas que tem por aí que tem palavras de ordem, né? Eu determino, eu decreto a minha vitória. Uns até falam que você tem que colocar Deus na parede e tal. Quer dizer, então são formas, as pessoas querem manipular. E como é que elas manipulam? Eu estou fazendo aquilo que é correto.
eu estou orando, eu estou buscando, eu estou indo na igreja, estou fazendo oração. Igual aquela passagem dos fariseus, né, que fala assim que graças a Deus eu não sou igual esse publicano, porque eu oro tantas vezes por dia. Qual que é a atitude do publicano? A atitude do publicano é, ele nem ousava olhar para cima, ele batia no peito e dizia que era pecador. E aqui é o ponto. O ponto é que eu, André, não importa em que estágio eu estou na minha vida, eu preciso de Deus, assim como qualquer pessoa precisa. Então, você sendo pastor, você sendo missionário, você é dependente de Deus, você precisa de Deus como todo mundo precisa. Então, o ponto aqui foi a displicência, porque sou um santo, Deus está comigo. Você vê que Davi estava fazendo a vontade de Deus, estava buscando a vontade de Deus, mas nesse momento aqui, ele não buscou. Por quê? Porque estava cheio de si, não, estou fazendo a coisa certa, tal. Então Deus agora está comigo. E Deus deixa claro que Deus não se deixa manipular. Tudo que você faz no meio cristão é por amor. É por prazer de estar na presença de Deus. Não é para receber nada em troca. Você não ora para receber as coisas. Você ora porque é um prazer falar com Deus. Você faz campanha para você cada vez mais se aproximar de Deus, não para você obter dele alguma coisa. Você dá suas ofertas, você é fiel nos dízimos, que é na verdade uma forma de você agradecer, ser grato a Deus por tudo que Ele faz na sua vida. Não é uma troca. Então, toda vez que uma pessoa tem esse tipo de comportamento, ela não entende que na verdade ela precisa. Você sempre, em toda a tua vida, você vai precisar desesperadamente de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Não importa em que momento eu estou, eu preciso. Assim como você precisa. Assim como o ímpio precisa. Então, isso é andar na humildade. Isso é fazer a vontade e andar debaixo da graça de Deus. É entendendo quem Ele é e entendendo quem você é. Vamos supor, se Deus não fizesse absolutamente nada, se Ele revelasse para você, ó, não vou fazer nada na tua vida, tua vida vai ficar na mesma. Daqui até tua morte, eu não vou mover nada na tua vida. Ainda assim você deveria honrá-lo e agradecer por você ter o privilégio de desfrutar da presença dele. É claro que Deus não faz isso, Deus é rico em misericórdia, é bondoso, e isso você está vendo aqui nessa playlist, você está vendo esse canal, e é o que eu vou falar sempre nesse canal, que é da bondade e da graça de Deus. Mas não é isso que tem que te mover no cristianismo, não é isso que te move no cristianismo. E esse é o ponto aqui desse texto aqui. Obed-Edom, ele era um estrangeiro. Obed-Edom, e aí como é que faz? Botou aqui uma arca, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu não vou nem tocar nessa arca. E a Bíblia não dá muitos detalhes, não fala muita coisa, mas fala o significado do nome de Obed-Edom. Então Obed-Edom, como você viu, é servo e Edom vermelho. O ponto aqui é que Edom, na verdade, é uma derivação da palavra Adão. Então, é igual, por exemplo, a palavra Carla. Está aqui a palavra Carla. Carlinha é uma derivação da palavra Carla. Então, se eu quero saber qual que é o significado de Carlinha, eu vou na palavra raiz, que é Carla. E lá eu vou saber o significado. Então, Edom é uma derivação da palavra Adão. E Adão, a palavra Adão, o que significa a palavra Adão no hebraico? Vermelho como sangue. Então, agora faz sentido. Então, Obed-Edom, servo do sangue. Servo do sangue. Então isso que e é coerente, porque uma vez que ele tem essa notícia, ele deve estar morrendo de medo de morrer. Eu não vou tocar nessa arca. Então ele, com certeza ele está numa região onde tem muitos israelitas. Ele provavelmente, isso aqui não está escrito na Bíblia, mas dá a entender, encaixa em tudo que eu estou falando aqui. Então ele deve ter procurado informações. O que eu faço? A arca está ali, se eu tocar nela eu vou morrer. Então eles começam a falar da lei, da palavra. E o que ele faz? Ele se comporta como servo. Faz exatamente, ele se vê como servo. E aqui é o ponto. Você é missionário? Você é pastor? Você é irmão de igreja? Você, seja lá quem você é um empresário? Quem você é? Você tem que sempre se comportar como servo. O ponto é esse aqui. Você tem que entender que você é servo. É um eterno servo. Eu galguei posições pela graça e misericórdia de Deus, mas eu não deixei de ser servo. Eu ainda preciso desesperadamente
da graça e principalmente dessa presença de Deus na minha vida. E a palavra de Deus diz, porque ele se comporta como servo, servo do sangue. O que acontece? Deus abençoa a casa dele por 3 meses. Mas sabe o que é o mais lindo? É visível isso. É visível. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Porque uma coisa é você ter paz. Não, graças a Deus eu tenho paz, né? Eu tenho paz na minha vida e tal. Mas é uma coisa que está interna, né? Ninguém está vendo, né? Mas aqui a bênção foi tanta, Deus se agradou tanto desse homem por ele ter se comportado como servo, não ter ficado arrogante, porque esse é o ponto de muitos cristãos, que no decorrer da caminhada vai achando que as leis não se aplicam a ele, vai achando que ele sabe de tudo, que o que ele faz é muito suficiente, Deus foi sorte de ter ele na vida, porque ele ora tantas vezes, ele faz tudo certinho, dá tudo certo. Então, ao invés de focar em Deus, começa a focar em si próprio. Começa a trazer isso como honra para ele. Olha, eu já vi gente falando isso, eu oro 12 horas, pô, toda noite, eu levanto 3 horas da manhã e vou orar, e traz isso como um mérito. Um mérito. Eu falo, é como eu falei, tudo que você faz sendo servo tem valor. Qualquer coisa que você faz nessa arrogância, que você está acima de todos, que você for o escolhido de Deus, você vai cair. Assim como Uzias caiu. Uzá caiu, né? O nome dele é Uzá, não é Uzias, né? É Uzá. Então, abençoou 3 meses. Olha o que diz aqui. Então avisaram a Davi. Por que avisaram? Porque eles estavam vendo. Eles estavam vendo, assim, Davi, a casa de Obed-Edom, Deus abençoou tudo na casa dele. Por que Deus abençoou tudo? Porque ele era servo do sangue. Ele era servo. Ele era servo. E aí o que acontece? E o Senhor, então, avisaram a Davi dizendo, abençoa o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, da cidade de Davi, com alegria. Então o que Davi fez? Davi entendeu que o que ele estava fazendo era certo, ele estava trazendo, né? Então ele falou assim, não, eu vou voltar lá, vou pegar a arca, eu mesmo vou pegar a arca e vou trazer. Claro que eu estou falando aqui, agora ele segue as regras, né? Ele coloca os levitas, tudo certinho. Então ele vai agora pegar a arca, ele vai trazer a arca. E o interessante é que Obed-Edom, você vê como ele ficou tão compromissado. Você quer ver? Ó? E sucedeu que quando os levaram a arca do Senhor, tinha dado. Eu vou pular aqui para falar aqui do Obed-Edom. Tá, não achei. Mas deixa eu explicar aqui, porque essa mesma história ela é contada também lá no livro de Crônicas. Então, Obed-Edom ele fica tão maravilhado que quando Davi fala assim que ele vai tirar a arca e vai levar para casa, para Israel, né, vai levar lá para Jerusalém, para a capital, para que Deus possa fortalecer a cidade e o povo, esse é o intuito de Davi. Obed-Edom fala assim, eu também vou junto, eu não vou morar aqui, eu vou ficar onde a casa de Deus está. E lá no livro de Crônicas vai dizer que Davi achou graça nisso e colocou ele como um dos que fica vigiando a arca. Então ele tinha contato com a arca todo dia. Então você vê o quanto ele se compromissou. Ele era filisteu. E aqui você vê o quanto que ele se dedicou agora a fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque ele era servo. Davi entendeu. E é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque logo ele entendeu isso. Olha o que Davi faz. No versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e corneiros e cevadas. Então, Davi, ele vai pegar lá a arca. Da onde Obed-Edom está até Jerusalém, que é a nova capital agora de Israel, é 12 quilômetros. Um pouquinho longe, né? Para pessoas que não estão levando no carro, eles agora estão levando no ombro. Eles estão caminhando. O que Davi fez? Presta atenção. A cada 6 passos, Davi sacrificava um boi para tirar o sangue. Que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso isso? Davi entendeu que ele tem que ser servo do sangue. O sangue, né? Se for entender, o sangue na verdade é a redenção. O sangue é vida, né? Por exemplo, no teu corpo todo,
O sangue, ele percorre, ele que dá vida. O principal órgão do corpo humano é o coração. Por que é o coração? Porque o coração bombeia esse sangue, ele faz com que o sangue circule. É por isso que ele é o principal órgão, porque ele faz o sangue circular, porque o sangue é vida. Então, quando a pessoa ela pecava no Velho Testamento, havia um simbolismo do sangue de Cristo no futuro. Então, se matava o animal e trocava sangue por sangue, porque o pecado nosso, ele é uma afronta a Deus, a sua santidade. Então, para que possa você ser regenerado, é sangue por sangue. Então, o sangue do animal vai cobrir o teu pecado. É claro que nós estamos falando de coisas imperfeitas, mas tudo isso era um símbolo daquilo que iria vir, que seria Cristo, que iria derramar o sangue dele, que de fato nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça, e de fato esse sangue é perfeito. Então, diante de tudo que eu te falei, o que eu quero dizer é: seja servo do sangue. É isso que te faz ser, é isso que faz Deus se agradar de você. É quando você entende que você é servo eternamente, que não é uma posição que faz você se engrandecer ou se achar alguma coisa. Você não é nada, irmão. Eu não sou nada, nós não somos nada. Eu preciso de Deus exatamente da mesma forma que você precisa. Exatamente da mesma forma que você precisa. E eu luto para isso, para buscar. Eu quero ser servo do sangue. E é esse o convite que eu faço para você. Seja servo do sangue. Davi entendeu, já pensou isso? 12 quilômetros, a cada 6 passos, para e faz sacrifício, faz sacrifício. Ele entendeu que ele tem que ser servo do sangue. E esse é o convite que eu faço para você. Seja servo do sangue de Cristo. E Deus vai te abençoar. 3 meses, 6 meses, 3 anos. O segredo é ser servo.